todo o rolê envolvendo a Venezuela. Eu sei que a gente já deu desdobramento 1, desdobramento 2, mas a cada dia aparecem novas informações. Você tem Nicolás Maduro dizendo que, olha, esses observadores internacionais, esses pronunciamentos são um lixo, é tudo um lixo. Então, você fala assim, o quê? Quanta pompa e quanta diplomacia, hein, senhor Nicolás Maduro? Aí você tem a ONU também dizendo que, olha, analisamos e a transparência básica do processo na Venezuela não foi transparente. A transparência foi transparente, assim, não tivemos nada, assim, nem o básico da transparência vocês conseguiram provar. E o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela apresentou uma proposta para impedir que agentes estrangeiros comentem as eleições no país. E aí chamou de lixo os pronunciamentos desses observadores internacionais. Ô, Luciana Tadeu, quando você tem um assunto que tem um chabu enorme e você quer silenciar quem critica, parece que a gente está vendo aquele cenário que é a mesma coisa que quando alguns políticos se incomodam com as perguntas da imprensa. Quando a imprensa pergunta algo que é chato, fala se acabou a entrevista. E aí fazem movimento para descredibilizar quem questiona. Parece que a gente está vendo um Ctrl-C, Ctrl-V. Agora é a Venezuela dizendo, olha, essa galera que faz pergunta estranha, né? Festa estranha com gente esquisita, não dá. A partir de agora, eles são um lixo, não vamos mais considerá-los. Que isso, Luciana? Um caminho aí para mais isolamento da Venezuela, né, Elisa? Porque o que o Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional e um dos nomes mais importantes do chavismo, chegou a propor é uma reforma na lei eleitoral para que nenhum estrangeiro possa opinar sobre o processo eleitoral do país. Lembrando que o Jorge Rodrigues é o principal interlocutor venezuelano com o governo brasileiro, também com o governo dos Estados Unidos. Era ele que chefiava as delegações que iam dialogar com os Estados Unidos para tentar um alívio das sanções que os Estados Unidos aplicam contra a Venezuela. E agora, como você mencionou, chamando de lixo e criticando as opiniões de todos os países estrangeiros, né? Porque quando ele diz que evitar que qualquer estrangeiro opine sobre a Venezuela, estaria vetando também, inclusive, países considerados com uma posição mais moderada em relação à Venezuela, como é o caso do Brasil e da Colômbia, que estão mantendo aí um canal de diálogo com a Venezuela. E ele faz essa crítica justamente num dia em que a Assembleia Nacional discute diversas medidas para cercear tanto o financiamento de organizações não governamentais no país, que o governo venezuelano tem afirmado que as organizações não governamentais estão servindo como uma fachada para promover a violência na Venezuela, e também uma lei contra o fascismo, neofascismo e expressões similares que limita assim, até reuniões que o governo considere que são para promover a violência no país, e também o uso das redes sociais, que a gente tem visto nas últimas semanas diversas expressões nesse sentido, Elisa. Então, é impressionante que desde o dia 28, todas as manifestações por parte das principais figuras do chavismo foi sempre no sentido de isolar cada vez mais a Venezuela e não de estabelecer pontes de diálogo. Nesse caso, o Jorge Rodrigues estava falando em relação não somente à ONU, que tem feito diversas manifestações em relação ao processo venezuelano, não só das eleições, mas também de prisões arbitrárias, mas também ao Carter Center, que emitiu um comunicado, a gente contou aqui, dizendo que o processo venezuelano não cumpriu padrões internacionais de integridade eleitoral e, por isso, não dava para corroborar a veracidade desses resultados que dão a reeleição para Nicolás Maduro, Elisa. Luciana Tadeu, quando a gente fala sobre esse cenário na Venezuela, a gente cai num campo muito sensível, porque tem as interpretações políticas, tem a relação que nós, brasileiros, por uma parte da política, tem de amizade com a Venezuela, e também quando a gente fala sobre as semelhanças. E eu sei que isso é um campo bastante espinhoso, né? Mas as semelhanças dos extremistas, a semelhança dessa tentativa de questionar um processo eleitoral ou não aceitar um processo eleitoral, e a semelhança quando você quer silenciar quem está questionando você sobre algo que você não gosta. Porque eu citei a imprensa, e eu nem vou citar, não é nem a imprensa a questão, é a ONU, tá? É o pessoal da ONU, que também é bastante criticado. Outra semelhança, nossa, quem é a ONU? Mas o que é a ONU? Imagina, a Organização das Nações Unidas.
outra semelhança com posturas extremistas. Eu citei a imprensa, Luciana, porque é muito habitual e a gente sabe que a galera que é mais extrema, se a imprensa faz uma pergunta que o outro não quer ouvir, não, acabou a entrevista, não sei o quê. Aí você tem uma elevação de voz ou uma tentativa de descredibilizar a imprensa quando a imprensa faz perguntas que são indigestas. Mas assim, desculpa existir, essa é a nossa missão desde o dia zero. Quando a gente fala sobre a ONU, que também é muito criticada por diferentes lados da política, e isso não é um achismo, é uma verdade, que a gente convive com isso. A ONU, especialistas da ONU que acompanharam as eleições na Venezuela, eles concluíram que o Conselho Nacional Eleitoral não cumpriu as medidas básicas de transparência. Quero te ouvir sobre isso, Luciana. E aí, é lógico que, ao ouvir algo que eles não gostam, até uma criança poderia interpretar. Eles vão descredibilizar, lógico, então, o que a ONU está dizendo. E de maneira muito contundente, foi uma rejeição categórica do governo venezuelano. A ONU emitiu um relatório preliminar com a observação que fez durante esse processo eleitoral. Foram 4 especialistas da ONU que ficaram na Venezuela do final de julho até o dia 2 de agosto. Lembrando que as eleições presidenciais foram há um pouco mais de 2 semanas, no dia 28 de julho. E eles mencionaram principalmente essa questão das atas eleitorais que nunca foram divulgadas, com os resultados detalhados para comprovar essa reeleição. De Nicolás Maduro diz que a falta desses detalhes dos resultados não tem precedente em eleições democráticas contemporâneas. Então aí já nem falando só de Venezuela, falando em eleições democráticas contemporâneas ao redor do mundo, né, Elisa? E diz que isso, claro, teve um impacto negativo na confiança do resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Mas a ONU não fala somente da falta de detalhamento dos resultados, fala também do impedimento de que a ex-candidata Maria Corina Machado, sem mencionar nomes, né, falando da dificuldade de que pessoas pudessem se inscrever para esse processo eleitoral. Maria Corina Machado e a Corina Iores, que foi a representante dela, também fala de um desequilíbrio da propaganda eleitoral, que houve muito uso dos veículos estatais que dominaram, e também essa questão de o Conselho Nacional Eleitoral ficar falando que teve um ataque hacker ao sistema, mas depois ter suspendido auditorias para determinar e explicar exatamente o que passou. E aí, claro, o que aconteceu. E aí, claro, a Venezuela se pronunciou sempre de maneira muito histriônica, uma característica do chavismo. O chanceler venezuelano Ivan Gil emitiu um comunicado dizendo que as declarações são mentirosas, chamando esses especialistas, inclusive, de falsos especialistas. Disse que durante o período na Venezuela, eles mantiveram contatos com funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos e que estão apoiando uma agenda da extrema-direita extremista para promover a violência na Venezuela, então rejeitando aí esse pronunciamento que a ONU fez em relação ao processo eleitoral venezuelano, Elisa.